Olá, meus amigos, estamos no ar com mais um vídeo do canal Direito Sem Barreiras. Hoje vamos tratar sobre um assunto, um instituto jurídico que tem uma denominação bem pequenininha, mas que causa uma dor de cabeça, uma frustração imensas, que é a evicção. Vamos fazer o exercício de imaginação e vamos supor que você tenha se interessado em um imóvel e tenha tomado a iniciativa de adquiri-lo. Esse imóvel estava à venda, você gostou, quis comprar e você contratou uma assessoria jurídica especializada. Gravem bem isso que eu estou falando. Vocês estavam com uma assessoria especializada, tá? E para poder acompanhá-lo, assessorá-lo nessa transação imobiliária. Tiraram todas as certidões, tudo bonitinho, fizeram todos os trâmites normais necessários e realizaram a transação imobiliária. 2, 3 anos depois, você se vê numa situação extremamente desagradável, frustrante, horrível, que é ver esse seu imóvel ser lhe tomado, tirarem esse imóvel de você através de uma decisão judicial, em razão de uma outra ação que você não fazia ideia que existia, envolvendo o alienante, ou seja, o vendedor desse imóvel, e uma terceira pessoa. Ah, mas Marcel, como é que isso pode acontecer? Eu vou explicar. O que é evicção? Primeiro vamos saber o que é evicção. Evicção é a perda da propriedade ou da posse do imóvel, do bem, tá? Isso pode ser imóvel ou móvel, através de uma decisão judicial advinda de um litígio de terceiro com o alienante. Vamos dar um exemplo para ficar uma coisa bem mais tranquila, bem mais fácil de entender. Essa pessoa que ele vendeu, tá? Ela hoje, no momento que ela lhe vendeu, ela já morava em São Paulo. Você mora no Rio e ela morava em São Paulo. E esse imóvel era aqui no Rio. Contudo, para ela poder ter adquirido esse imóvel, o vendedor, tá? O seu vendedor ter adquirido esse imóvel, ele firmou um compromisso com um terceiro que lhe vendeu para pagamento desse imóvel para ele, ou seja, de um terceiro para o vendedor, tá? Através de um sinal, uma intermediária e mais prestações. Eram pessoas conhecidas. E o vendedor, acreditando nele, esse terceiro acreditando nesse vendedor, resolveu fazer essa transação imobiliária para ele, passando inclusive a propriedade, fazendo a escritura definitiva, registrando na RGI, como manda a nossa legislação. Só que assim que ele adquiriu esse imóvel, ele resolveu pô-lo à venda, por algum motivo, não interessa. Ele resolveu pô-lo à venda. E aí o que ele fez? Esse imóvel aqui no Rio de Janeiro, ele morando em São Paulo, o vendedor, e o terceiro em São Paulo também, tá? Ele botou à venda e você foi e adquiriu. Só que aí, o que aconteceu? Esse vendedor, tá? Que pode ter sido até por boa fé, tá bom, gente? Ele pode ter tido algum imprevisto, algum problema de saúde, teve que gastar muito dinheiro. Não, mesmo você tendo pago o valor desse imóvel para ele não terminou de pagar aquele terceiro que tinha vendido para ele esse mesmo imóvel, o saldo devedor que restava dessa transação que ele fez com esse terceiro. O que esse terceiro faz? Ele vai entrar com uma ação contra o vendedor, o seu vendedor, aquele que vendeu para você. Essa ação, meus amigos, ela vai ter que correr em São Paulo, porque ambos moram em São Paulo. Então ela vai ter seu trâmite por São Paulo. Olha só como é que é o balaio de gato que é isso daí. Aqui no Rio, você vai tirar as certidões, você está assessorado por um advogado especializado nessa área, você vai tirar as certidões aqui dos distribuidores, as certidões a certidão do imóvel, e você não vai, eu estou resumindo só nesses dois aí que é o que interessa, tá? Não estou falando quitação fiscal, nada disso. Você não vai achar que no Rio qualquer ação, tá, que esteja sendo movida contra esse vendedor
Porque as certidões distribuidoras aqui do Rio, que é o que é obrigatório você tirar para lavar a escritura aqui no Rio, essas certidões, elas vão te apresentar ações que estejam em trâmite no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e não fora, não em São Paulo, não em Minas, não no Rio Grande do Sul, local nenhum. E aí, o que é que acontece? Você não vai estar sabendo que está contra o vendedor correndo uma ação. Então, essa ação vai tramitar em São Paulo, o terceiro vai ganhar esta ação, vai ser jogada procedente o pedido dessa ação, e ele vai executar. O que é que ele vai fazer? Ele vai querer o quê? O imóvel de volta para ele. E o imóvel está com quem? Com você, que foi o comprador de boa fé e seguiu todos os trâmites para poder adquirir esse imóvel. Você não fez nada de errado, porém, existe isso. Agora, voltando do assessoria advogada especializada, profissional especializado. Lembram que há algum tempo, um mês e pouco, 2 meses, eu falei que não existia transação imobiliária 100% segura? Esse é um dos exemplos, meus amigos. É por isso da importância que vocês têm que ter da assessoria. Ah, mas nesse caso eu não pegaria. Gente, eu falei para vocês que o profissional que vai assessorar, ele vai buscar reduzir ao máximo o risco dessa transação imobiliária. Ele não vai eliminá-lo, tá? Não existe, nenhum profissional vai eliminar risco de transação imobiliária. Ele vai buscar ao máximo te resguardar para você não o risco ser o mínimo possível, certo? Então vamos prosseguir. O que é que você tem que fazer para você não suportar esse prejuízo? O direito que você tem para você buscar a reparação desse dano que você sofreu em razão da perda desse bem por uma decisão judicial. Então, sabendo já o que é evicção, que é a perda da posse ou da propriedade do bem por uma decisão judicial em razão de um litígio entre o terceiro com o alienante em razão, tendo como objeto esse bem alienado, ou seja, se a compra e venda de um imóvel, fica mais fácil falar em exemplificações. A compra e venda do imóvel, o terceiro entrou com uma ação contra o vendedor, seu vendedor, para anular essa compra, rescindir essa transação que eles fizeram, em razão do inadimplemento, dele não ter cumprido com as obrigações pecuniárias, ou seja, não pagou o que estava devendo, e esse terceiro ganhou. Ele vai executar, vai buscar esse imóvel que está em nome de quem esteja. É chamado, essa evicção, ela é erga omnes, ou seja, ela alcança a todos. Esse direito que ele tem é um direito erga omnes, alcançando a todos, obviamente vai alcançar você que é o comprador, inclusive sendo de boa fé. Então, os requisitos da evicção seriam que a perda total ou parcial, tá? Que também pode ser parcial, tá? Mas vamos falar que é total, que é mais comum, da propriedade ou da posse do bem através de uma decisão judicial advinda de um litígio que estava envolvendo como objeto, estava envolvendo o próprio bem. Essa transação que você comprou, vamos chamá-lo de evicto, terminologia, aquele que está perdendo o bem chama-se de evicto. Você, evicto, que está perdendo seu bem, você tem que ter adquirido ele de forma onerosa, através de algum pagamento. Gratuitamente você não está tendo prejuízo algum, a não ser nas doações, tá? Mas é uma outra história, tá? Isso é uma outra coisa, tá? Estou falando em matéria de evicção, isso daí já é um outro instituto. Então, na evicção tem que ter sido de forma onerosa. Outra, o bem tem que ter sido perdido após a sua aquisição, porque, obviamente, nesse caso não vai haver evicção, já que não houve a transferência para você. O terceiro prejudicado, ele vai buscar diretamente daquele seu promitente vendedor, porque ainda não foi transferida a propriedade, tá? Ah, mas após ser transferida a posse, aí é uma outra história também. Sendo transferida a posse, tá? Que são raríssimos os casos que acontecem, como eu dei o exemplo agora, que é um raríssimo caso, tá? Esse caso, a posse,
ele também pode buscar. E mais, uma das principais, você como evicto, ou seja, como o comprador de boa-fé, você, o próprio nome está falando, você está com boa-fé, então você não pode estar sabendo de que ocorre, já falei de que esteja ocorrendo um litígio em razão que tem como objeto esse seu próprio bem. Tá? Ah, mas Marcel, não existe meio de saber? Gente, olha só, em 2015, tá, foi sancionada uma lei que ela está em vigor, a Lei 13.097 de 2015, onde ela buscou dar mais segurança para... Ela dispõe de várias coisas, tá? Vários assuntos, mas em relação às transações imobiliárias, ela buscou dar mais segurança para que no ato no momento desse ato jurídico. E ela dispôs, tá, no seu artigo 54 seguintes, que para o terceiro ter esse direito de buscar erga omnes, ou seja, contra todos, esse direito de reaver o seu bem através de uma decisão judicial, para que isso ocorra, é necessário que esteja gravado, que ele providencie, que seja gravado na matrícula do imóvel essa ação judicial. Mas, Marcelo, aí fica fácil, porque a matrícula do imóvel sendo aqui no Rio, quando você for te dar R$600 para poder adquirir esse imóvel, vai aparecer esse gravame e você não vai comprá-lo. Esse negócio de não comprar já é uma outra história, tá? Depois, se eu for entrar aqui, nós vamos fazer de novo um longa-metragem. Tá ficando muito longo esses vídeos que não eram para ser assim. Que existe até possibilidade, tá? Mas aí são outros 500, é um outro vídeo. Voltando ao assunto do gravame na matrícula que você está sabendo, óbvio, você realmente não vai querer adquirir o imóvel, salvo exceções, com um gravame desse tipo. Só que, existe sempre um só que, né? Esse gravame, ele só pode ser escrito através no cartório por uma decisão judicial. Meus amigos, olha só, uma pessoa compra e imediatamente quer vender. Essa outra pessoa, mesmo tendo movido uma ação contra ela, até esse gravame ser averbado na matrícula do imóvel da RGI, através do nosso judiciário, vai demorar um pouquinho, né? A nossa justiça ela não é assim uma excelência em matéria de celeridade, de rapidez. E nesse interregno, vocês podem efetuar essa transação sem estar constando esse gravame e vocês não vão saber. A providência do evictor, tá? Que é o terceiro, ela foi tomada corretamente, só que a justiça demora. Essa lei ela veio para reduzir, tá? Diminuir também esses riscos. Mas nos casos que aconteça isso, qual é o procedimento a ser tomado? Você que for o comprador de boa-fé, você não precisa ajuizar uma outra ação. Tá? A nossa lei ela permite que você ingresse com uma coisa chamada, um incidente chamado denunciação à lide. Você tendo essa decisão contra você e você perdendo esse imóvel, na própria ação que ocorreu essa construção judicial no seu bem, no seu bem do seu imóvel, você pode denunciar o vendedor para você buscar contra ele, primeiro, o valor daquilo que você pagou. Segundo, as despesas oriundas a qualquer benfeitoria que você tenha feito, aos frutos que esse imóvel tenha lhe dado e você perdeu. Porque o terceiro, quando ele for buscar, ele vai buscar tudo, tá? E as custas do processo e os honorários que você tenha gasto com seu advogado. Além disso, em certos casos, pode também vir a ser buscada uma reparação pelos danos morais. Então, pessoal, a evicção é isso. Agora, um detalhe interessante é que nesse contrato de compra e venda que você fizer com o vendedor, ele pode estipular
por comum acordo, tá? Óbvio, que seja afastada essa instituta de evicção. Caso ocorra isso, vocês tenham pactuado que fosse afastada uma cláusula que afastasse o instituto de evicção, e o mesmo ocorrendo, tá? Ainda assim o alienante tem a obrigação de pagar você o preço do imóvel, da transação. Entenderam como é que é? Mas é óbvio que isto não vai acontecer com vocês, porque vocês são inscritos no canal Direito Sem Barreiras. Então você sabe como proceder nos casos que ocorram, que existam qualquer tipo de lesão aos direitos de vocês. É por isso que eu reforço sempre aquele meu pedido de todos os vídeos. Se inscrevam, curtam, compartilhem, toque o sino para receber mais notificações sobre vídeos novos do nosso canal. E esse foi mais um canal do Direito Sem Barreiras. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido desse instituto que é muito delicado, ele é muito... Quando a gente fala sobre imóveis, nós estamos falando sobre direitos reais. Direitos reais, eles são os direitos mais fortes que existem no direito, tá? No ordenamento jurídico. Então, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito delicado, que tem efeitos muito grandes e muitas das vezes desastrosos para as pessoas. Então é isso daí. O pedido já foi feito, reforçando, se inscrevam, fala com seu amiguinho para se inscrever, para o coleguinha, para o tio, para o parente, para todo mundo. Curta, compartilhe e até a próxima, meus amigos, com mais um vídeo do canal Direito Sem Barreiras. Até lá!